Então, pessoal, seguindo nesse raciocínio das questões de frases, problemas de construção de frases e de onde colocar o ponto final, etc., uma das situações que acontecem é o caso de frases superpovoadas, ou seja, frases muito longas e com vários assuntos embolados, assim vamos dizer, e que quando a pessoa vai ler, assim, meu Deus, o que a pessoa está querendo dizer? Diz uma coisa, parece aquele samba do crioulo doido, que é o que acontece aqui nesta frase, tá? Que é uma frase do mundo, tá? Ninguém criou isso aqui, assim, especialmente para o curso, certo? Então, essa frase, o que ela diz? Relativamente aos depoimentos das testemunhas arroladas pelo requerido, são cheias, né? Já há um problema de concordância, porque seria com depoimentos, cheias de evasivas, exceção feita à ex-companheira, a qual afirma a existência de um imóvel que foi vendido e o valor rateado entre ambos, o mesmo ocorrendo com um veículo entre ambos adquiridos, anotando mais que haviam adotado um filho durante a vida em comum, sendo que o requerido não pagava pensão para a criança porque o pai, ao falecimento, deixou o mesmo como seu beneficiário, sendo que o réu vem pagando um plano de saúde. Gente, é uma coisa depois da outra, emendando, sem finalizar assim as ideias que foram expostas inicialmente. Então, é uma frase, assim, realmente um belo exemplo de uma frase super povoada, cheia de assuntos, não é? O que nós podemos fazer, então, para melhorar isso? Então, é importante também, quero dizer assim, que o cérebro humano, né, ele consegue, assim, memorizar, digamos, no máximo 7 elementos, assim, soltos na memória curta de trabalho. Aí memoriza aquilo e aí em seguida vai colocando mais elementos. Esses elementos, esses 7, já vão se perdendo na memória. Por isso que existem, a gente precisa, digamos, quando a gente aprende as letras, a gente conhece todas as letras do alfabeto, mas a gente pode escrever uma palavra com várias letras e a gente já não memoriza mais aquelas palavras, mas sim o que aquelas palavras, com aquelas letras em si reunidas compõem. Então já não é mais um grupo de, se ler uma palavra com 10 letras, mas é um conjunto que tem uma palavra só, e aquele conjunto, então, dentro de um bloco maior de memória de trabalho, ele vai representar um elemento só. Então, são coisas que são significativas para nós. Mas eu estou fazendo toda essa história para dizer o seguinte, que o nosso cérebro não consegue assimilar muitas informações, assim, uma atrás da outra, sem que elas façam um sentido e tenham uma lógica de organização, certo? Então, nós vamos colocar lógica nesta frase. O que nós fizemos? Nós a separamos, a dividimos em 4, né? E agrupamos conforme os assuntos, né, foram sendo trazidos ali. Primeira frase, no relativamente aos depoimentos, se fala dos depoimentos aqui. Depois, aqui no extra, está se referindo aos depoimentos à ex-companheira. E o que ela disse? Ela falou sobre a venda de um imóvel, de um carro, juntamos essas duas informações, que os valores desses dois bens foram rateados entre ambos. Depois ela começou a falar da adoção de um filho, não é? E que o requerido não pagava pensão. Então, toda essa informação nós colocamos aqui no informa ainda, né? E por fim, ela vem ainda dizer que o réu não estava pagando a pensão, o plano de pensão, né? Aliás, que vinha pagando, né? Um plano de saúde. Ou seja, então essas informações foram reorganizadas em 4 blocos menores, em 4 frases menores. E o leitor, com certeza, vai agradecer. Então, cuidem, pessoal, com períodos muito longos, que isso efetivamente é comprovado cientificamente que traz prejuízo à compreensão. Não estou dizendo aqui que agora vamos ter que ficar fazendo frase pingadinha assim. Não, tudo é questão do bom senso. Mas vamos combinar que este exemplo aqui estava muito difícil mesmo de ser compreendido. Outra situação que também provoca, assim, problema de redação e problema de compreensão, que aí tem a ver com aquela coisa da maldição do conhecimento, é quando eu escrevo com muita abstração, eu uso muitas palavras difíceis, muita nominalização, em vez de usar o verbo, eu uso, em vez de dizer ver, eu digo visão, em vez de afirmar, eu digo afirmação. Essas coisas todas, dependendo do meu leitor, elas trazem complicações. Também vamos trabalhar com essas situações no curso. Mas aí eu trouxe aqui uma frase bem emblemática e mostrar para vocês que a gente reescrevendo esta frase
que tem várias palavras abstratas, não é? Que não são concretas, como um copo, como uma mão, né? Elas trazem, assim, muita dificuldade de compreensão. Um raciocínio, a pessoa tem que ler e parar e pensar e fazer um esforço maior para compreender. Então, se a gente quer facilitar a vida do leitor, a gente pode evitar não que não vamos usar, a gente não vá usar isso. Muitas vezes é necessário, a gente tem de usar, mas tem que usar com parcimônia, tá? Com bom senso. Tudo na vida é bom senso. Então, vamos ler essa frase aqui. Os participantes leram afirmações cuja veracidade foi afirmada ou negada pela subsequente apresentação de uma palavra de aferição. Entendeu? Olha que tem que fazer um esforço para entender essa frase. Agora, vamos ver esta outra? Os participantes julgaram sentenças com as palavras verdadeiro ou falso. Entendeu agora? Beleza, né? Não teve esforço nenhum. Vocês vejam como é interessante essa coisa, né? Então, é essa coisa de se colocar no lugar do outro e perceber, assim, como que vai ficar fácil, como é que vai ser mais fácil para o meu leitor entender. Tá? Então, cuide também com esse excesso de abstração, principalmente no mundo jurídico, que tem muita terminologia e tem todo um jeito de escrever. As pessoas, às vezes, não se dão conta da dificuldade que elas geram para quem vai ler os seus textos.